Então nós estamos na questão, agora entramos na questão 12. Como conhecemos Deus, em 3 artigos. As questões anteriores consideramos como Deus é em si mesmo. Fica por considerar como é em nosso conhecimento, isto é, como é conhecido pelas criaturas. Ou seja, acabou a sessão de como Deus é em si mesmo. Então, do volume 1, da questão 1 até a questão 11, é como Deus é em si mesmo. Agora nós passamos para um outro momento, que a gente pode dizer que é o momento mais epistemológico, psicológico, que é como nós conhecemos Deus, enquanto o momento anterior era mais ontológico. Então nós passamos para um outro modo de abordar a questão de Deus, que é como os seres humanos conhecem Deus. A respeito, são 13 as perguntas. Bom, vamos lá. Vamos para o item A aqui. O que está escrito aqui? Olha o tamanho dessa nota de observação. Essa questão e a seguinte são consagradas à crítica do nosso conhecimento de Deus, ou seja, análise epistemológica. Depois de ter tentado dizer de Deus o que ele é, ou melhor, o que ele não é, pergunta-se em que medida e sob que condições nosso discurso sobre Deus afirma sobre ele algo de real e, antes de mais nada, já que o discurso exprime imediatamente o conhecimento, olha lá, o discurso exprime imediatamente o conhecimento. Nosso discurso sobre Deus afirma sobre ele algo de real, ou seja, algo que existe, algo da nossa experiência. O real é aquilo que a gente pode ter uma experiência palpável. Então, a linguagem discursiva, a linguagem predicativa, ela traz consigo falar algo sobre que pode ser real ou irreal. O falar sobre o real é falar sobre alguma coisa que exprime imediatamente o conhecimento e que é verdadeiro e que é real. Verdadeiro está na categoria da lógica, categoria do valor, verdadeiro ou falso. Real e irreal está na categoria epistemológica ontológica. Então são distintas as categorias entre verdade e realidade. Em Deus, que foi da questão 1 até a questão 11, coincide real e verdadeiro. Mas para baixo de Deus não coincide. Certo? Para baixo de Deus não coincide. Certo? Então, antes de mais nada, já que o discurso exprime diretamente conhecimento, como e em que limites é possível ao homem conhecer de Deus alguma coisa? É a esse último ponto que se liga à presente questão. E eu aviso vocês que vocês têm que ter concentração na hora que eu estou falando. Se chega tarde na aula, etc., vai ter dificuldade. Depois vai ter que pegar a gravação, pegar o início. Por quê? Porque é uma coisa que se conecta com a outra, que se conecta com a outra, que se conecta com a outra. Daí a gente não pega o primeiro fio da meada, depois já perde tudo. E não fique fazendo outras coisas na hora que você está pensando junto comigo. Porque se você ficar fazendo outras coisas, você não vai conseguir entender o que está sendo falado aqui. Aqui exige concentração. Tá bom? Então, por quê? Porque as coisas que estão sendo faladas aqui não é do nosso costume. É um modo de pensar de Tomás de Aquino ligado à escolástica. A gente está muito distante no tempo disso aqui. Isso aqui é século XIII. Nós estamos no século XXI. Ah, não diga. Então, século XXI versus século XIII é muito tempo. Okay? Nem tinha Revolução Industrial aqui dentro ainda, nem Revolução Copernicana, nem Galileu Galilei. Então nós estamos muito distantes do tempo aqui. Então precisa prestar bastante atenção. Logo, à primeira vista, é estudado o perfeito conhecimento de Deus. Ó, estudado o perfeito conhecimento de Deus. O que é esse perfeito conhecimento de Deus? Claro que ser humano nenhum consegue ter o conhecimento perfeito de Deus, isso é impossível. Mas esse perfeito é o máximo que a gente consegue chegar. E o que é esse conhecimento perfeito? É através da lógica e através da linguagem predicativa. O que é a linguagem predicativa? Aquilo que diz algo sobre algo. Sujeito, verbo, predicado. Linguagem predicativa. Linguagem que fala das características de algo. O estudado perfeito conhecimento de Deus é de acordo com a lógica, de acordo com a ontologia, que se expressa pela linguagem. Certo? Então, é conhecimento, mas é conhecimento fundamentado na lógica. Não é fundamentado
entre mentes da nossa razão psicológica, daquilo que a gente sente, das experiências que você pode sentir na oração, as coisas assim. Isso não tem a ver com a ontologia e o conhecimento perfeito de Deus expresso da questão 1 até a questão 11. Certo? Agora nós entramos em outro momento da Suma. Esse outro momento da Suma fala da epistemologia e da psicologia. Travou. Espera aí que nós vamos lá. Ok. O único que é direto e atinge o que ele é em si mesmo. A visão imediata não pode ser obtida em vida. Se Guilherme fosse um dos maiores místicos da humanidade, onde Deus estaria se comunicando com ele quase que diretamente, não consegue ainda ter a visão direta. Por quê? Porque a visão direta de Deus, ainda que a santidade possa ser imensa, ela precisa de uma visão direta do intelecto, isso não pode ser obtido ainda, só quando Cristo voltar. Mas o Guilherme morreu, agora ele é só alma, então ele vê Deus. Isso é um conhecimento comum que não cabe. É um conhecimento de noção geral de catequese para crianças. Não, mesmo que Guilherme morra e seja um místico daqueles assim que, tipo Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena, ainda assim, Mestre Eckhart, ainda assim, não chega no conhecimento da visão direta e imediata de Deus. É só quando Cristo voltar na sua ressurreição, diz a teologia da escatologia, ou teologia escatológica. Que é vamos dizer assim, um braço da teologia da justiça ou teodiceia. Um dos braços, subdivisões, é a teologia da escatologia. Prometida para outra vida. Eu acredito que o Guilherme, estando lá nos Estados Unidos, deve ficar com vontade de fazer teologia, né? De tanto escutar sobre teologia, deve dar uma vontade de entrar na graduação lá, porque os Estados Unidos é caro. Aqui no Brasil, então, é caro também. Fazer PUC aqui no Brasil é uma facada, assim, né? Por isso que o CDB e outras que tem EAD, como o Mar Atlântico e outras, né, que vão surgindo, elas vão aparecendo como despontando no EAD, como a nossa faculdade Buda no futuro. Elas despontam no EAD em teologia, por quê? Porque o povo quer conhecer. Ele não quer ser ratificado pela Santa Sé. O povo quer saber, quer ter conhecimento, tem sede do conhecimento. E logo mais nós teremos o Instituto Tomasianos dentro da FABuda, da Faculdade Buda. Para quê? Para falar de uma pesquisa e de uma formação teológica para o povo. Né? Não está centrado nos clérigos. Né? Certo? Então, prometido para outra vida, para outra vida. Então, o que é essa outra vida, né? Essa outra vida que nós estamos vendo aqui não é a Natália morrer e ir para o céu. É o quê? É a vida da ressurreição. Por quê? Enquanto todo o mundo não for redimido pela presença de Cristo, sempre eterna, seres humanos compartilham da interdependência com todas as coisas, do presente, passado e futuro, mais do presente e do passado, porque passado é fixo, futuro é possibilidade, é potência. Então a gente pode dizer assim para Nayara que o passado e o presente, no que diz respeito ao presente conectado ao passado, já é ato. O futuro é só potência. Então, das diversas possibilidades, a ressurreição de Cristo, o retorno de Cristo, está lá, está no futuro. Mas é só em Deus que isso tudo é presente. Para a gente precisa chegar lá. Então, prometido para outra vida. E aí o que acontece se a gente descuida dessa vida aqui? Vai ter que começar do zero. O que quer dizer isso? Uma nova catástrofe climática, essas coisas assim, diminui muito a população, e aí começa do zero,
quase do zero de novo, né? Até o retorno de Cristo. Certo? Esperado, né? Isso, né? O mundo se autodestrói a partir da antropotécnica, né? A pessoa que perdeu a ideia de que Deus criou e continuamente cria, mas não quer que nada seja destruído. E aí continua cortando árvores, poluindo rios, poluindo a atmosfera, poluindo o mar. Não entendeu ainda que Deus continua criando e que ele não vai destruir nada para criar outra coisa, ele continua criando. Então, é necessário cuidado com com a criação de Deus, da qual a gente faz parte, né? Então, essa visão é uma visão holística que está presente no tomasianismo, certo? Então, olha só. Prometida para a outra vida. A outra vida diz respeito à ressurreição. Então, enquanto o Yoshi aguarda o retorno de Cristo depois que ele morre, ele ainda não vê Deus de maneira direta e total. Total é só com o corpo ressuscitado. Então tem ainda aguarda. Por quê? Porque os demais têm que ver também. Então, já viu, né? A maior parte dos artigos da questão, 11 em 13, é consagrada a esse ponto. Ó, a maior parte dos artigos da questão, 11 artigos de 13, qual questão? Ó, questão 12, como conhecemos a Deus, é consagrada a esse ponto. Apreende-se aí o caráter propriamente teológico do percurso de Santo Tomás desse tratado, no qual se encontram problemas que dizem respeito unicamente à razão e, portanto, à filosofia. Ó, se encontram problemas que dizem respeito unicamente à razão e, portanto, à filosofia. Aqui nós estamos diante da teologia natural. Não depende de um caráter revelado. Depende unicamente à razão e, portanto, à filosofia. Tal procedimento, na verdade, orienta-se para o conhecimento de Deus tal como se revelou a nós, em seu mistério. E esse conhecimento, em todas as suas oscilações, só progride à luz da fé teologicamente. No que concerne ao problema da possibilidade das condições dos limites de nosso conhecimento de Deus, é por comparação com o perfeito conhecimento que é a visão, e em função dela, que nos dois últimos artigos da questão, em função dela, por comparação entre perfeito conhecimento, que é a visão, e em função desse perfeito conhecimento, que se obtém uma comparação dos limites e das condições do conhecimento de Deus, que nos dois últimos artigos da questão, o teólogo, quem é o teólogo? Tomás de Aquino, procura determinar o que a razão pode conhecer naturalmente. Ou seja, sem o auxílio da revelação, E o que pode conhecer por graça nas condições terrenas da vida corporal. E o que pode conhecer por graça nas condições terrenas de vida corporal. Ah lá. Para aqui. Vocês estão estudando a teologia natural budista também. Teologia natural budista não tem graça. Não é que é sem graça, entendeu? É sem graça, mas não é que você não se diverte com ela. Não existe a teoria da graça. Seres humanos não possuem a graça grátis, que é isso. O amor de Deus não está lá no budismo. O budismo não tem isso. E se alguém colocou de maneira extemporânea lá dentro. Como, por exemplo, algumas escolas do budismo chinês e do budismo japonês, que estão ligados ao movimento da Terra Pura, moderno, não é o tradicional, que coloca a ideia de graça lá dentro como espelhamento e enfrentamento das missões que começaram no século XVI, aí para o Japão, aí para a China. Aí eles perceberam que tem um poder aquilo do cristianismo, eles revertem também para o Amitabha Buda. De novo, é budismo moderno, praticamente, né? É que a gente chama de budismo moderno porque a gente considera não a modernidade do século XVIII, mas uma modernidade ligada ao avanço da reforma e contra-reforma, certo? Então, que abre o caminho para o Leibniz, para um monte de sinólogos, Roberto de não sei o que vai para a Índia, Matteo Ricci, italiano, que vai para a China, depois você tem Hipólito Desideri, que vai para o Tibete. Enfim, você tem Francisco Xavier, que vai para o Japão. Você tem vários e vários aí que
estão ligados a esse movimento de expansão da fé cristã no Oriente e que fazem com que o budismo terra pura, que já existe lá na China, no Japão, na Índia não, na China, no Japão e etc., naquilo que pegou o budismo Mahayana. O que é o budismo Mahayana? É a ideia de um budismo universal. Entra lá dentro e aí os budistas da terra, da escola Terra Pura reagem colocando a ideia de graça lá dentro, que é uma ideia muito alienígena para o sistema budista. Mas consegue se manter, né? Então consegue de alguma maneira se manter lá dentro. Bom, não seria o caso aqui de adentrar nos difíceis debates que surgiram em torno dessas noções de conhecimento natural e do conhecimento sobrenatural. Então, aqui nós temos uma noção de conhecimento natural e de conhecimento sobrenatural. Certo? Então, conhecimento sobrenatural, teologia revelada. Conhecimento natural, teologia natural. Queremos simplesmente facilitar a leitura de São Tomás e ajudar nessa leitura por meio da tradução de algumas notas. Mas a tradução precisamente apresenta graves dificuldades, obriga a opções que é preciso justificar. Toda a tradução apresenta graves dificuldades e opções que é preciso justificar. E quando você faz uma tradução livre, não é uma tradução técnica, aí você não tem que justificar nada. Mas quando você faz uma tradução em que você realmente é um tradutor, então você precisa fazer opções a partir de uma explicação. Certo? Para se referir ao ato do intelecto, São Tomás emprega usualmente o termo intelligere, cujo equivalente seria inteligir, mas não poderia de fato ser utilizado, carecendo tanto de clareza quanto de correção. Então, o ato do intelecto, olha só, isso aqui ele já está dizendo para você, olha, não vamos usar o inteligir, mas vamos colocar o ato do intelecto. Me parece que é isso que ele está dizendo. O melhor parece-nos introduzir por conhecer, ou seja, não vou usar a palavra intelligere, não vou usar ato do intelecto, mas vou usar o termo conhecer. O contexto indicando de forma suficiente que se trata do conhecimento intelectual. O que? O contexto. O contexto. Em certos casos, foi preciso especificar melhor com o uso do advérbio conhecer intelectualmente. As partes da alma que emitem os atos, em particular os atos de conhecimento, são designadas por Santo Tomás pelas palavras virtus, ou potência, virtus cognitiva intelectiva, ou potentia, potentia. Então você tem aqui, na verdade é potência que fala mesmo, né? Então a virtus e a potência, certo? Então nós temos aqui que a palavra virtude, tá vendo? Virtus, virtude, acaba se tornando alguma coisa cognitiva, intelectiva, que equivale à potência. Isso nada tem a ver com o Buda Dharma. Lá a palavra kusala, kusala, tem a ver com bondade e não bondade, na natureza da experiência. Aqui não tem a ver, tá vendo? Aqui é um ato cognitivo, um conhecimento, que tem a ver com uma força que te faz conhecer. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Embora as palavras possam ser semelhantes, não tem a ver. Certo? Então, a palavra potência é equívoca, pois designa também a pura passividade que se opõe ao ato, quando se trata aqui de potência ativa. Opa! Mudou, Nayara! Agora nós acabamos de ver que pode existir dentro da potência uma potência ativa. Não é puramente passivo como possibilidade que ainda não chegou, mas pode existir uma possibilidade em ato. O que é uma possibilidade em ato? Por exemplo, Nayara assumiu os votos de ascese budista. Ela está com os votos e ela vai progredindo para esse conhecimento meditativo de autocontrole. Certo? O controle das emoções, o controle dos impulsos, o controle dos instintos, etc. É uma potência ativa. Por quê? Porque você já está no movimento de. Você não está na possibilidade passiva de um dia ir. Você já está indo. Isso é potência passiva. Pegou a ideia?
Natália, conseguiu? Certo. Parece-nos mais claro traduzir sistematicamente por faculdade, a faculdade cognitiva, a faculdade sensível ou intelectiva. De novo, portanto, não tem a ver com o termo faculdade que é Indriya lá no Buda Dharma. Não tem a ver com o termo sânscrito Indriya, isso aqui. A faculdade é uma potência ativa que é uma virtude cognitiva e intelectiva, e ela não tem a ver com a palavra Indriya, que é domínio. As faculdades aqui diz respeito a uma potência ativa. Lá no budismo tem a ver com domínio, com uma hierarquia de experiências cognitivas que se tornam realidades a partir, de novo, da consciência e que não tem a ver com potência ativa. São sistemas muito distintos, percebe? Não pode fazer uma leitura paralela sem tomar cuidado com as distinções. Agora, em termos de experiência, não é tão distinto assim. Mas em termos de teoria de fundamentação, aí é distinto. De modo geral, as faculdades da alma são na alma essas qualidades ativas pelas quais ela emite seus atos. As faculdades da alma. No budismo tem alma? Não. Mas tem o quê? Tem cognição. E se a gente equipara a capacidade cognitiva da alma, então no budismo tem alma. Tem gente que fala que o budismo é soulless, sem alma. É um materialismo. Não. É só que esse termo alma não pertence ao budismo, né? Entende? Atman e alma não é a mesma coisa. Swabhava, bhava, não é a mesma coisa que alma. Em termos de teoria da escolástica, tá bom? Então, mais tarde vai começar a coincidir quando você fala de empirismo, de pragmatismo. Então, da filosofia de Tomás de Aquino, ou filosofia tomasiana, não coincide os termos. Mas outras filosofias, como William James e etc., vai começar a coincidir. Tá bom? Então, são distintas aproximações de experiências que nós temos, que chamamos de realidade, e que cada escola filosófica, que inclui a escola de Tomás de Aquino, aborda de uma maneira distinta. São na alma essas qualidades ativas pelas quais ela emite seus atos. Olha lá. É o que? Qualidades ativas pelas quais ela emite seus atos. Então, faculdades da alma são qualidades ativas pelas quais ela emite seus atos. Então, infelizmente, somos obrigados a utilizar essa palavra também no sentido mais geral, no qual significa somente o poder que possuímos, ou não, de fazer alguma coisa. O poder, vamos lembrar que é potência aristotélica, que está aqui como base. Não é apenas uma ideia de noção geral. Existe uma teoria fundamental, uma teoria de base, que é a filosofia aristotélica. Nessa filosofia, potência ou poder é sempre hipótese. Abre-se agora potência ativa, que eu expliquei para vocês o que é. Ou seja, eu estou em ato, estou tendo atos e potência em direção a algo que eu escolhi fazer e que vou chegar. Ter ou não a faculdade de fazer isto ou aquilo. Ter ou não a faculdade de fazer isso. Só um minuto que eu preciso tomar água. Peraí que senão vai começar a me dar cãibra. A pessoa esquece de tomar água, aí começa a ficar desidratado, não percebe, aí vai afundando cada vez mais a desidratação. Depois fica com pedra no rim, né? Já ficaram com pedra no rim já? Alguma vez na vida de vocês? É bom não ficar, viu? Porque dói, viu? Eu já fiquei. Já ficou, Vitória, com pedra no rim? Ai, que bom. Ainda bem que... E hoje você não ficou também não, né? Nossa senhora, Não, é uma graças dor... a Deus. É uma dor absolutamente terrível. Então, tem que tomar água, né? Eu tô ficando até com cãibra às vezes porque falta água no meu corpo. O cara fica só tomando café e o café dá aquela sensação de saciedade, né? Eu tenho cãibra direto, nossa, até hoje.
Eu não sei se não é desgaste de treino isso aí, né? Quando a gente era novo, treinava. Você treinava mais do que eu, exercício extenuante lá, de ficar fazendo taolu, catique, uns 4, 8 horas seguidos. Eu ficava treinando judô, jiu-jitsu, boxe, aí voltava lá e o Yoshi ainda tava lá, treinando os kati. Pelo amor de Deus, como o cara aguenta fazer tudo isso? Agora tá cheio de câimbra. Eu também tô, cara. Estranho, né? Tá me dando cãibra direto. Eu Acho que acho que deve ter é. alguma coisa a ver com falta de absorção de algum mineral aí do organismo. Pode ser mesmo. A Natália, nossa nutricionista, falou que é potássio, né? Que tá faltando. A cara dela, sei lá, meu negócio é nutrição da psiquiatria, fica me enchendo o saco com essas coisas, vai falar com a Cibele, já levei umas broncas dela hoje. Vou te colocar no fogo agora, Natália, igual pipoca, você vai ver só. O poder que possuímos ou não de fazer alguma coisa. Ter ou não a faculdade de fazer isto ou aquilo. Como traduzir a expressão técnica e cujo sentido é objeto de controvérsia? Ex naturalibus, pela qual Santo Tomás designa aquilo que um agente é capaz de fazer por sua própria natureza. Ixi, nós temos um tema aqui bem complicado, hein? Eu vou até mudar de cor, porque aqui nós estamos diante de uma complicação. Opondo-se ao que ele também pode fazer. Olha lá, a complicação está aqui, ó. Mas por graça, é por si mesmo ou por graça? Como é que fica? O budismo, filosofia budista em geral, vai dizer que não é por graça. Lembra que lá não tem o conceito de graça. Não tem o conceito de Deus que sustenta as coisas. Tem o quê? A auto-organização. É muito distinto desse sistema. Ok? Então, ex naturalibus pro budista sem problema. A gente é capaz de fazer as coisas por quê? Porque auto-organiza a partir da interdependência. Acabou. Aqui tem uma questão maior. Por quê? Porque nós temos uma teologia revelada. E a teologia revelada implica que exista Deus. E na hora que tem Deus, Deus revelado, começa a pergunta, mas qual é o papel de Deus na sua criação? Ele só fez a Deus dará, em outras palavras, né? Deus não dará, né? Tá aí, larga. Ou ele simplesmente age. E dentro da lógica da teologia revelada cristã, Deus sustenta todas as coisas o tempo todo. Como é que você sabe disso? Pela tradição cristã, meu. Tem um monte de gente que pensou isso aí, entendeu? Virou uma questão absolutamente pacífica essa daí. Isso foi discutido no período da patrística. Tá bom? Então, com Hipólito, com Gregório de Nissa, Santo Agostinho também entrou nessa discussão. Né? Então, nós temos aí todos os homens da patrística discutindo sobre isso. E as mulheres? Mulher não tem voz. Por que a mulher não tem voz? Machismo aí. O que você acha? Machismo teológico. Não tinha voz, não tem mulher na patrística. Cadê a mulher? Mulher é submissa, não tem que falar nada. E o que Jesus achava disso? Jesus não gostava muito disso pelo jeito, mas houve uma questão de supressão sistemática da voz da mulher. Aí você tem o evangelho que foi descoberto posteriormente numa tradição copta, ou seja, egípcia, chamado Evangelho de Maria Madalena. E os caras interpretam aquilo de uma maneira assim completamente doida, do tipo, ela beijava Jesus na boca, então ela transava com Jesus. Não dava, Jesus era um rabino. Não dá para ir tão longe na interpretação contemporânea, não. Jesus era um rabino, meu filho. Você acha que aqueles discípulos dele iam aceitar uma pegadinha sem casar? Tenta para você ver. Não vai, entendeu? Aí os caras ficam falando assim, não, vai sim, não vai, pegadinha sem Jesus saber, não vai. A Vitória tá cascando o bico, né? Tá aprendendo um monte de coisas brasileiras aí, coitada da Vitória, só escutando assim, ó. Né? Não- É outro referencial para ela, linguística. Então, então você imagina, né? Não vai, entendeu? O negócio de beijar Jesus na boca, eu acho que eles estão falando que ela pregava a palavra de Cristo, porque beijava a boca é um instrumento que se fala. Então a proximidade dela com Cristo era muito alta. É uma linguagem figurada, analógica que está lá, não é literal. Não existiria aceitação para isso. Os discípulos iam embora e falaram assim: como é que é? Tu tá beijando ela na boca, meu irmão? Você nem casado é, que papo é esse? Não, não, ué, por quê? Porque tem que lembrar, a mulher naquela época, ela ainda assim está sob o viés do patriarcado que diz assim: olha, você tem que casar. Quando para você casar, você tem que ter autorização do seu pai e da sua mãe. Se você andar trepando por aí, né,
trepando na cerca igual chuchu, o que vai acontecer é você vai levar pancadas de todo mundo, entendeu? Ninguém vai conseguir deixar você aí sossegado mais, né? Vai ter punições dos rabinos, certo? Então isso é um perigo, né? Então para Jesus, para o movimento de Jesus era muito perigoso, né? Tá bom? Então, opondo-se ao que ele também pode fazer, mas por graça, né? Então, forças naturais, né? Traduz-se com frequência por suas forças naturais. Isso, forças naturais, tá? Então nós temos um outro problema aqui, forças naturais. Parecemos ser mais fiel ao texto, traduzir por unicamente por suas faculdades naturais. E está mais correto, porque força hoje implica dois corpos, algo que um corpo exerce sobre o outro. É um viés bem materialista. E quando se fala da alma, não estamos falando de algo material. Nós estamos falando de alguma coisa imaterial que se expressa pelo material, mas que não age de maneira física sobre o material, porque senão a alma seria física, seria material. Então não dá, uma coisa não consegue chegar na outra. Aí o que acontece? Dentro desse viés aristotélico do princípio do terceiro excluído, porque o budismo, o taoísmo, trabalham um viés diferente da lógica de alma. A alma, a mente, ela é interdependente com o corpo porque ela possui as duas naturezas. O corpo também possui duas naturezas. Então difere imensamente a maneira como a tradição hindu, com, com Shankara, Advaita, Vedanta, o taoísmo, o budismo geral, de maneira geral, tratam a questão corpo-alma, né? Corpo-mente, certo? Como a palavra alma não está lá dentro do budismo, mas o que está dentro do budismo é a palavra Jivendriya. Jivendriya é uma somatória entre Jiva e Indriya. E Jivendriya é um caso genitivo. Então é poder ou domínio da vida, Jivendriya. Jiva, vida, Indriya, faculdade. Não é, e a gente já sabe que essa faculdade não é a faculdade que está aqui, como eu tinha explicado antes. É um domínio, né? Alguma coisa que domina sobre. Não é uma potência ativa. Então nós temos uma diferença enorme entre uma coisa e outra, porque a potência ativa ela está em caminho de. Enquanto que a faculdade dentro do referencial budista é algo que todo ser humano possui dentro do agregado do corpo. Todos os devas, os deuses que são mortais dentro do budismo, também possuem isso no agregado do corpo deles. Aqui é diferente, é uma potência da alma. No budismo, você tem a alma e o corpo numa natureza conjunta. Aqui você tem alma e corpo em natureza distinta. Isso implica uma série de coisas na lógica subsequente ao sistema. Qual é melhor, qual é pior? Ah, aí você tá doido se falar um negócio desse. Você voltou para o século XVI. Por quê? Porque não tem maior, melhor, pior. Não, tem o que é, rapaz. Você tem que lidar com a coisa, entendeu? Ah, a teologia que os índios, os povos originários latinos fazem da América Latina é subdesenvolvida. Ah, civilizador europeu. Como é que você sabe? Por que que é? Não, porque não tem Cristo no centro, sei lá. Ah, então você virou europeu. Você virou europeu. Jesus latino não pode ser Jesus europeu, que domina sobre os outros. Não pode ser mais dominus. Tem que ser servos. Certo? Então é diferente a coisa. Nós temos até eu fiquei sabendo de um teólogo, né, que aprendeu um monte de coisa na Inglaterra, foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, aí vem para o Peru para evangelizar os peruanos. Chegando lá, ele falou, cara, lascou tudo. Por quê? Totalmente diferente. Não tem aqui. O cara é marxista, ele chegou lá e falou assim, ué, mãe, cadê os grandes proprietários de terra? Cadê os meios de produção? Vixe, não tem praticamente. Não tem. Por quê? Porque é tão colonizado que nem base direita aqui tem, entendeu? O cara só bate aqui e sai fora, entendeu? Só encosta e sai. Aí ele falou, mas não tem, é diferente, é diferente.
Brasil não, o Brasil tem um monte de problema de latifúndio aqui, né? Terra não produtiva, etc, né? Que todo mundo fica forçando para ter reforma agrária, aí fica aquela luta entre direita e esquerda que no final é terra, né? No final é propriedade privada, né? Então, nós temos que tomar um cuidado quando a gente olha, né, para essas questões aqui, porque implica uma série de deslocamentos dentro da filosofia política e dentro da política em geral, né? Inclusive o tratamento da mulher, né? Por que, que o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, exclui-se aí o confucionismo de maneira geral, não o neoconfucionismo, que daí muda, tem uma facilidade muito grande de colocar a mulher como centro? Porque homem e mulher ali é interdependente. E corpo e mente não se separa. Então, há um movimento de circularidade no tempo. Então, sem o masculino não tem feminino, sem feminino não tem masculino, certo? E sem os dois não tem vida. Beleza, você gera continuidade no ser humano. Aqui não era assim. Passa a ser assim na contemporaneidade depois do Vaticano II. Começa-se o trabalho no Vaticano I. Antes disso você não vai ver isso. Você vai ver uma separação e a colocação da mulher sempre numa exclusão. Acontece que os fenômenos religiosos cristãos, que é muito interessante a gente observar, coloca a mulher na exclusão, só que elas passam a ser místicas. Elas passam a ser as pessoas mais próximas de Deus. É estranho isso, né? E aí a instituição fica brava e quer eliminar a mulher. Você não tenha dúvida que teve grandes místicas que morreram na fase da Inquisição. Por quê? Porque a ideia era extirpar mulheres em função de uma visão incorreta que nada tem a ver com Jesus de Nazaré. Tem a ver com uma instituição política de poder macho-centrada, né? Aí você tem um problema, né? E a ordem dominicana, não pode esquecer que São Domingos de Gusmão, naquela mentalidade dele que não participou da Inquisição. Tem gente que fala, ele participou da Inquisição. Ah, nós já vimos isso com o Frei Foraloso. Não participou, não tem nenhuma evidência da participação dele, é zero, ele saiu fora da Inquisição. Ele falou, não, não concordo. Mas a ordem dominicana participou, mas não foi só ela. Franciscanos, carmelitas, beneditinos, vixe, todo mundo. E aí só que todo mundo pesa a mão em cima de dominicano, né? Não, bom, agora, nós temos uma questão, como eu estava dizendo para vocês, que essa visão macho-centrada não tem a ver com Jesus de Nazaré e não tem a ver com a ordem dominicana. Por quê? Porque Maria Madalena é a santa da ordem dominicana. E quem é Maria Madalena? Aquela que Jesus aparece por primeiro na sua ressurreição. Aí quando você pega o evangelho da Maria Madalena, o que você vê ela beijando a boca de Jesus, ela fala das palavras de Jesus. Ou seja, ela absorveu tanto conhecimento de Cristo que ela já está, ela é o, como diz o Bento XVI, pelo menos uma coisa ele fez direito na vida, né? Porque teve outras coisas aí que ele fez umas coisas muito loucas, né? O Bento XVI, mas o Papa Bento XVI, mas esse ele acertou em cheio, que é declarou Maria Madalena o apóstolo dos apóstolos. Certo? E daí nesse momento ele corrige um monte de justiça histórica, né? Aí todo mundo gosta de malhar o Bento XVI, mas ele fez coisas boas também, né? E eu mesmo malhei ele agora. Uma das coisas, só que ele acertou, coitado, falando um negócio desse, né? Eu tô só usando, isso é retórica, né? Porque ele tem muito. Eu mesmo tenho vários princípios aqui dele, uso e tal. O Yoshi já me deu várias obras do Bento XVI, eu leio, né? Eu não gosto muito porque eu acho muito europeu, né? Mas tem bastante coisa interessante quando ele fala de Jesus histórico, Jesus de Nazaré, etc. Mas eu acho muito europeu, assim. Podia vir Francisquinho ainda bem que veio Francisquinho no percalço dele para tirar um pouco o eurocentrismo ali, né? Bom, mas continuando. Parece-nos ser mais fiel ao texto traduzir unicamente por suas faculdades naturais, melhor do que forças naturais, né? Porque daí fala diretamente dessas faculdades da alma, potência ativa, né? Isto é, pelos poderes que esse agente deve à sua própria natureza, é da alma. É inerente à alma, nos separa da alma. Aquilo pelo qual ele é e o que é, sua essência, sua natureza.
aquilo pelo qual ele é o que é, sua essência ou natureza. Quem lê isso vai falar assim, ah, então é swabhava em sânscrito, né? Ah, então é inerentemente existente, está falando não. Não. Porque tudo aquilo que é e é em sua essência e sua natureza é interdependente com Deus, porque Deus tem que sustentar. Não é interdependente em relação à sua natureza, mas em relação à vontade de Deus. Então, não é já inerentemente existente como no budismo. No budismo, swabhava, ou swalakshana, essa partícula que funciona como uma espécie de preposição swa na frente, determina uma independência absoluta da coisa. Esse swa, dentro do referencial monista védico, seria o Brahman, sempre eterno, imutável, etc. Quando entra na categoria budista, anula-se Brahman, não existe o Deus monista, certo? E aí o que acontece? Surge outra coisa. Agora, o monismo implica o bem e o mal dentro de si. Nós tivemos um podcast com o padre Cleodon e ele falou assim, não, mas monismo. Eu falei, mas que monismo você está falando? Ele falou assim, o monismo cristão. Eu falei, o monismo cristão, porque existe o monismo védico e ele é diferente do que você está falando. Aí a gente continuou o debate, sabe? Então, assim, o monismo, de fato, contém em si o bem e o mal. Salmo 1, eu sou o Senhor que faz a luz e faz as trevas. Coloco diante de ti o caminho da luz, o caminho das trevas, caminho correto. Isso aí é monismo, isso aí tá certo. É Deus que produz o mal, Deus que produz o bem. O catolicismo avança muito nesse princípio, escapa disso e vai lá para frente e fala assim, ó, Deus só produz o bem porque Deus é o bem infinito. Esse negócio de mal é ausência, privação de bem. Privação de Deus, portanto, né, na sua acepção mais elevada. Escapa dessa ideia do Deus monista. O budismo também escapa dessa ideia de Deus monista. Então, quando ele fala swabhava, swalakshana, é a ideia de que existe algo imutável. No século II depois de Cristo vai aparecer Nagarjuna, um filósofo indiano, que vai dizer assim, mas qualquer coisa que você mantiver no swa, como ligado a alguma coisa que é imutável, eterno, permanente, determina uma divindade aí dentro. E nós podemos aceitar isso. Então, necessariamente, swa também é vacuidade. É que nós temos a impressão, uma experiência que aquilo permanece. Mas aquilo em si, no seu ontos, né, na sua característica fundamental, que em sânscrito é bhava, não possui o swa. É só uma mera designação que nós fazemos a partir da nossa experiência. Certo? Então aí há uma derrocada absoluta de qualquer conceito de divindade dentro do budismo, mas é já no século II. Nós já temos a escola Theravada, nós já temos a escola Sarvastivada como filosofia ontológica, filosofia epistemológica, filosofia da psicologia budista. Os 3 pontos estão lá dentro. Então são conceitos bem distintos que nós estamos verificando aqui. Então não dá para fazer a fusão dos conceitos. Por quê? Vai ter problema. Claro que no nível experiencial você faz fusão do que você quiser. Certo? Tem gente que chama, aqui no Brasil nas religiões afro, né? Afro-espanholas, como a Umbanda, você tem que a pombagira pode ser anjo da guarda. Você entra no terreiro lá, a pessoa fala, sou anjo da guarda é a pombagira. Aí você fala assim, mas do que eles estão falando? Entendeu? Como assim, pombagira e anjo da guarda? Que loucura é essa? Entendeu? Que loucura, cara. Parece o Caetano Veloso falando. Aí você fala assim, nossa, né? Aí o que acontece, né, nesse ponto, né? É uma fusão de experiência. A pessoa sente uma presença, ela fala que o anjo da guarda, ela vai fundindo as coisas. Certo? Então é experiencial. No nível experiencial vale qualquer coisa. Tem gente que vai andar no templo Zulai, diz a pessoa que o Buda fala com ela, baixa nela, ela é possuída pelo espírito do Buda e começa a psicografar. O que você vai falar de uma criatura dessa, entende? Vai fazer igual o Caetano Veloso. Que loucura, cara, do que você tá falando, entendeu? Então, é porque é um nível experiencial, entendeu? Mas que é isso, cara? Que loucura, eu não consigo nem começar a responder aquilo que você está falando. Então, né? O que você vai fazer em relação a isso? Sei lá, entende? É a experiência da pessoa. O Buda
que nós conhecemos não é uma divindade, não é o espírito, não possui ninguém. E mesmo porque quando morre vai para o nirvana e não retorna. O Buda não reencarna. Então por que de repente virou um espírito que possui os outros? Sei lá, entendeu? Nível experiencial religioso, nossa, entendeu? Às vezes a pessoa, sei lá, não sabe dessas teorias, quando ela aprende, ela vai ver que talvez esteja passando um pouco de vergonha, entendeu? Com isso, assim, né? Um pouco vergonhoso, né? Mas ela tem que aprender ainda, né? Então ele tem que olhar, por isso ter paciência, né? Falar assim, olha, não é bem assim, né? Sempre com muita paciência, com muita caridade, né? Para você não atropelar a pessoa, né? Senão você atropela a pessoa. Você tá doido, né? Aí pronto, né? Aí, né? Porque às vezes a pessoa tá fazendo aquilo de coração sincero, né? De bondade, né? Porque ela quer ajudar as pessoas, mas ela tá confundindo alguns aspectos fundamentais como esse, né? O Buda possuindo ela andando no templo Zulai. E também tem uma outra pessoa que fala assim que foi possuída pelo espírito de Lao Tse. Meu Deus, cara. O Lao Tse é o imortal dentro do taoísmo, né? Ele adquiriu a característica de imortalidade, ele tem corpo. Como é que ele vai possuir você? Lei fundamental física básica. Não possui porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, meu. Como que nós estamos falando um negócio doido desse, entendeu? Aí o cara falou, não, mas eu não sabia. Eu achava que o Lao Tse era um espírito, era uma divindade incorpórea que pode me possuir como se fosse um demônio. Olha, pois é, não possui, porque ele possui corpo imortal, né? O Buda também, o Buda entrou no Paranirvana, ele não reencarna nunca mais. O Lao Tse não tem nada a ver com o Buda, porque ele tem um corpo que não reencarna também, porque não reencarna porque é imortal, entendeu? São outros parâmetros muito distintos de cosmologias teológicas naturais totalmente distintos da teologia revelada cristã. Só que no nível experiencial da religiosidade, ou seja, né, no nível da antropologia religiosa, não tenha dúvida que vai ter mistura. A pessoa entra no embalo e vai embora, entendeu? E sai coisas interessantes, mas assim, para o pessoal que gosta de teologia escolástica, o pessoal que gosta de teologia do Abhidharma, né, teologia natural do Abhidharma, teologia escolástica, que tem as duas, teologia natural, como nós estamos vendo aqui, e também tem a teologia revelada, não vai fechar muito bem, né? Porque os meandros da razão não são exatamente os meandros da experiência. Então vamos desclassificar completamente a experiência religiosa. Melhor não fazer isso. Por quê? Porque saem coisas interessantes da criatividade poética, né? E que saem coisas interessantes da criatividade da poiesis, da prática religiosa. Então, quando a gente suprime e tenta padronizar, sem que a pessoa queira, e aí a gente está se transformando em fiscal, polícia. Aí não é bom não, viu? Tem que se afastar um pouco da mentalidade de polícia, de fiscal, né? E abarcar aquela mentalidade. Se a pessoa quiser aprender, aí você pode ajudar ela a ver que é interessante aprender coisas, a mais do que aquela experiência religiosa. Então você tem que chegar perto dela devagar, né? Com calma, conversa com ela, vai atraindo para ela entender e ver se ela aceita o referencial que é passado pela tradição, né? E pode ajudá-la, né? Então, assim, disser-se-á que o intelecto, que é uma faculdade, tem ou não por si mesmo a faculdade de conhecer isto ou aquilo. O contexto indicará de modo suficiente que sentido é tomado o termo faculdade. Certo? E continua aqui? Não. Não. Então vamos voltar agora para o nosso texto. A esse respeito são 13 perguntas. 1. Um intelecto criado pode ver a essência divina? Hum. Sendo Deus com a sua essência ato puro, pode o meu intelecto, que é composto de ato e potência, ver a Deus? A pessoa faz igual a minha mãe, né? Minha mãe é muito engraçada. Ela fala sim. Aí você fala assim, tá bom. Mas por quê? Ela fala, sei lá, porque eu acho. Aí você tem que falar, mãe, mas não é sim ou não. Se fosse sim ou não, não precisava fazer tudo isso. É como você justifica. O sim tá válido, o não também tá válido, mas como você justifica isso que é importante. Aí ela começa todo, ela entra, ela começa a tentar filosofar, né? Aí ela coloca a experiência dela, religiosa e tal. Quem já foi na casa dos meus pais, acho que o Guilherme já foi, o Yoshi, a Natália, a Nayara. Aliás, amanhã, a Natália ainda não foi, né? A Patrícia, a Tatiane já foi também. Aliás, amanhã a Nayara e a Patrícia vão dormir na casa dos meus pais, né? Ou hoje já.
É sexta, É sábado, terça. sexta. Isso, Ah, é, não é sexta. agora. Tô achando que é sexta. Tô doidão por causa do último dia de remédio. Não tô passando mal. Tô dando aula com vocês nauseado, pra vocês terem uma ideia, né? Porque o último dia de antibiótico, aquelas bactérias que eu peguei na Índia, H. pylori, os caramba da água contaminada lá, tá tudo aqui me detonando. Vamos ver se agora fico com menos cãibra hoje. Aí nós vamos testar a nossa teoria se for desgaste de treino, se é absorção mineral, igual você falou, ou se é H. pylori me comendo vivo, entendeu? Eu Então, aí também tô agora. tomando antibiótico. Né? Eu também tô tomando antibiótico. Pra quê? Cada garganta, uma tosse de que não passa, e é aquela Ah, infecção de catarro verde, agora não tá mais. e. Mas a Ai, cãibra credo. tava antes e agora também tá continuando a ter cãibra de novo. Então, sei lá. Então, aí não sei. Então, aí, essência, então, divina é. A gente consegue ter acesso a ela ou não? Dois, a essência divina é vista pelo intelecto mediante uma representação criada? Essência divina é vista pelo intelecto mediante uma representação criada, ou seja, há um anteparo nosso, na nossa imaginação, que leva para uma representação, de modo que a gente conheça Deus de maneira indireta. A essência de Deus pode ser vista pelos olhos do corpo? Interessante essa pergunta, hein? Uma substância intelectual criada é capaz de ver a essência de Deus pelas próprias faculdades naturais? Uma substância intelectual criada, aí envolve os anjos também, né? É capaz de ver a essência de Deus pelas próprias faculdades naturais, ex naturalibus, né? Para ver a essência de Deus, o intelecto criado necessita de uma luz criada? Aqui como assim? Eu também não entendi muito bem não isso aqui, depois vamos ver. Entre os que veem a essência de Deus, alguns a veem mais perfeitamente do que outros? Ou é tudo igual? Como é que é isso aqui? O intelecto criado pode compreender a essência divina? Porque se é criado, como é que vai conhecer a essência divina que é incriada? O intelecto criado que vê a essência divina, conhece nela todas as coisas? Aí vocês estão falando assim, nossa, mas cada pergunta, né? Nada a ver isso aí. Olha, cuidado que isso aqui determinou a vida e morte das pessoas na fase da Inquisição, viu? Isso aqui são perguntas pesadas, que tem uma carga histórica muito pesada por baixo delas, né? O que ele nela conhece, o conhece por meio de certas semelhanças. Ele conhece simultaneamente tudo que vê em Deus. Aí você fala assim, mas como que isso determinou o que estava acontecendo na Idade Média? Que loucura, cara! Então, a loucura aí é a mística, entendeu? A mística que é o problema. Não é loucura mística, mas assim, a loucura do Caetano Veloso aqui, que ele fala assim, nossa, que loucura, cara, não sei nem começar a conversar a sua pergunta. É justamente a questão da mística. Se é possível que o místico veja Deus. Essa é uma questão muito complicada. Ele conhece simultaneamente tudo que vê em Deus ou é um processo de momento a momento consequencial, né? Um homem pode ver a essência de Deus nessa vida mais próximo da gente. Podemos conhecer Deus pela razão natural nessa vida? E acima do conhecimento natural, existe nessa vida um conhecimento de Deus pela graça? Então, acima do conhecimento natural, existe nesta vida, na nossa experiência atual, um conhecimento de Deus pela graça? Então, o que é a razão natural? Podemos conhecer Deus pela razão natural? É a mesma razão que impulsiona o budismo. O taoísmo já é um pouco diferente, porque ele tem razões reveladas lá dentro, né? Então, o taoísmo difere. Agora, o budismo não. O hinduísmo difere, tem razões reveladas lá dentro. Então, o budismo está bem dentro da razão natural. Agora, os demais não estão tão dentro assim, não. Ele começa a ter outros níveis ali de dimensões. Acima do conhecimento natural, existe nesta vida um conhecimento de Deus pela graça? Então, nós vamos ter que ver um por um. Mas não vai dar tempo de a gente ver hoje. Vamos ter que ver amanhã, tá bom? Então, amanhã nós começamos finalmente com a questão de número 12. Acabou a fase ontológica. Agora começa a fase epistemológica, psicológica em Tomás de Aquino sobre Deus. Então, da questão 1 até a questão 11 foi a fase ontológica, Deus em si mesmo. Agora começa a partir do 12 em diante, Deus enquanto ser humano é capaz de conhecê-lo. Então tá fora aqui não vai trabalhar só questão lógica como era antes. Lógica conceitual. Aqui começa a entrar a experiência também
Por isso que ele começa a falar de faculdades da alma, tá bom? Então vamos agora para a nossa foto. Vamos lá. Cadê a neném? A neném. Ei, neném. Olha lá. Ih, ai, 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 olha lá, ó. E A neném. Pode. 3, 2, 1. Já tá cabeludinha, hein? Nossa, já tá cabeludinha. Tadinha, tá coçando o dente para caramba. Olha lá, tá dando risadinha. Beleza, então, pessoal. Até mais. Até amanhã. Tchau.